Mais um assunto para ouvir. Fernanda Manhota, analista de internacional. É uma questão bastante polêmica que tem repercussões na política interna aqui também. De um lado, né, um espectro político favorável a uma eventual classificação dessas organizações criminosas como terrorismo, outro espectro contrário a isso. Queria uma análise sua, Manhota, das consequências que isso pode ter lá na política doméstica americana, mas principalmente aqui para a política brasileira. Pois é, Yuri, um debate super importante, né, com implicações de vários tipos. Basicamente, o coração, o cerne dessa questão, Yuri, está no fato de que não é só uma questão de designação pura e simples, né, de uma abordagem ideológica, de mais ou menos rigor no trato desse tipo de crime ou coisa assim. A gente está falando, nesse sentido, de uma mudança de concepção e de classificação da natureza do problema, com ampliações eventuais do alcance de leis, principalmente nesse caso de leis americanas, né? Se os Estados Unidos eventualmente enquadrarem, como alguns têm especulado, essas organizações criminosas transnacionais como grupos terroristas, basicamente elas deixam de ser reconhecidas como um tema de segurança pública doméstica com implicações extraterritoriais, como a gente costuma chamar hoje em dia, e vão passar a ser tratadas como uma ameaça direta à segurança internacional. Quando isso acontece, Yuri, passa a ser possível, do ponto de vista dos Estados Unidos, a aplicação de várias ferramentas legais que, no atual momento, não estão disponíveis da maneira como essas organizações foram até então classificadas. A gente está falando de mecanismos que vão desde o ponto de vista financeiro, como, por exemplo, a imposição de novas sanções, né, de sanções específicas, congelamento de ativos, né, no campo internacional, mas mais do que isso, a gente está falando de mecanismos políticos de coerção, que podem ir desde cooperação direta para serviço de segurança e inteligência, por exemplo, com maior articulação entre as polícias, entre os departamentos dedicados ao tema, com operações conjuntas e tal, até, eventualmente, intervenção militar direta. É bom dizer, Yuri, que, nesse caso, a gente está falando da aplicação do que já existe nos Estados Unidos como sendo mecanismos antiterrorismo. E nesse caso de aplicação de mecanismos antiterrorismo, a gente está pensando basicamente em como os Estados Unidos vão lidar com isso nas chamadas rotas internacionais de drogas, como eles vão lidar com isso do ponto de vista da movimentação territorial interna do Brasil desses grupos e de que maneira isso vai poder eventualmente ser utilizado como artifício para justificar, inclusive, incursões contra o Brasil no seu próprio território, o que já aconteceu em vários outros lugares do mundo. Talvez o exemplo mais recente e emblemático seja o exemplo da própria Venezuela. Então, o debate, a discussão, né, que tem essa motivação política e ideológica, e que acaba passando por elementos econômicos também, é um debate importante porque pode abrir um flanco para que aquilo que hoje parece só uma medida de austeridade contra grupos que praticam ilícito e violência, amanhã possam ser uma espécie de pretexto para que os Estados Unidos pratiquem algum tipo de intervenção que seja justificado e legalmente apoiado internamente por lá, com base numa aplicação, digamos, um pouco mais cinzenta, nebulosa, do que isso possa vir significar. Então, é um debate que versa sobre soberania, integridade territorial e como o Brasil pode criar para si um problema. Não à toa é que, nesse momento, Itamaraty está bem articulado e tem mantido diálogo próximo do Departamento de Estado para entender exatamente, né, essa possibilidade. Esse é um debate que não é novo, já existiu em outros momentos, tanto lá quanto cá, foi rejeitado aqui no Brasil já no passado.
houve grupos articulados do governo Trump que estiveram visitando o Brasil para tratar desse tema, e agora, de novo, o assunto ressurge. Então, é importante observar essa implicação mais direta que a gente está falando aqui, como também as implicações indiretas, porque se eventualmente esse anúncio for confirmado nos próximos dias ou semanas, isso também joga água no chope daquele encontro eventual, né, previsto do presidente Lula com o presidente Trump. Quer dizer, quebra o clima, né? Como é que vai ser essa conversa se o Brasil se sentir vulnerabilizado diante de uma decisão como essa? E não deixa de ser um aceno também do governo americano. Essa nota que a gente acabou de dar, ela, de certa maneira, distensiona um pouco a relação. Diz, não, muita calma nessa hora, né? Estamos aqui trabalhando um conceito que vigiu desde sempre. Mas ela tampouco descarta a possibilidade, ela diz que apenas não antecipa essa confirmação. Então, a continuar acompanhando, sabendo que é isso. Vale com implicações para esse tema de segurança especificamente, e vale porque vai certamente colocar um pouco de tempero extra nessa relação bilateral como um todo, sobretudo no ano de eleições, né, Yuri? Fernanda Manhota, queria emendar uma pergunta aqui, porque é o seguinte, olha só, o presidente Donald Trump, ele entabulou aí um ataque ao Irã na contramão do que ele havia prometido em sua campanha eleitoral. Pois bem, agora a impressão que dá é que ele bate com uma mão e sopra com outra o seu eleitorado, porque a gente sabe que esse assunto, né, tanto da imigração quanto do combate ao crime organizado, aos traficantes, e aí especialmente fentanil, etc., o quanto foi uma promessa importante para o seu eleitor. Então, por que eu trago isso? Eu gostaria da sua avaliação de que maneira você vê que, para Donald Trump, se isso de fato se concretizar, trazer esse assunto à tona também ajuda a se comunicar para o seu público, com o seu público interno? Pois é, Débora, não deixa de ser uma tentativa, né, de continuidade de uma política que ele próprio entende como prioritária. A dúvida é se os Estados Unidos têm condições de abarcar e de sustentar tantas adversidades simultâneas, né? O presidente Trump abriu frentes de batalha em vários temas todos bastante delicados e sensíveis, com implicações econômicas diretas, tanto na imigração quanto no caso da guerra, e muita gente, inclusive, não só agora, mas já nas últimas décadas, questiona, né, o que a gente em RI, em Relações Internacionais, costuma chamar de superextensão do poder imperial, né? Quer dizer, em algum momento, por mais poderosos que sejam os Estados Unidos, e de fato são muito poderosos, existe uma limitação objetiva enquanto esses tentáculos podem avançar em todas as direções ao mesmo tempo. Isso costuma gerar, em contrapartida, algum nível de descoordenação, de descontrole, né? Essa falta de senso prioritário, muitas vezes, causa danos e efeitos colaterais. No caso do Brasil, me parece não ser interessante ao governo Trump, nesse momento, entrar numa nova rota de colisão. Quer dizer, ele já tem outras frentes que servem ao propósito de reforçar a mensagem do narcotráfico, a mensagem de combate migratório, inclusive porque, do ponto de vista do que afeta os Estados Unidos, tanto em número, né, em percentual, quanto em números absolutos, não é do Brasil que vem a maior parte do problema. Então, efetivamente, o combate já vem sendo realizado e já existem muitas operações de cooperação entre as forças brasileiras de vários tipos, desde as polícias até o nível de inteligência, coordenados para capturar e levar à justiça essas figuras desses grupos em específico que a gente está falando aqui. E, ao mesmo tempo, o governo Trump, de novo, está num momento de franca negociação em outras áreas com o Brasil. Eu, por exemplo, imagino que se o governo Trump dobrar a aposta em relação ao tema da segurança, né, desse crime organizado com o Brasil, e isso ferir sensibilidades no governo brasileiro, pode ser que o Brasil se retraia na negociação de um ativo importantíssimo estratégico para eles, que são, por exemplo, as terras raras e minerais críticos, o toma lá da cá. E isso não me parece ser do interesse dos Estados Unidos agora. Então, eu tenho a percepção, nesse momento, que existe
existe uma janela aberta de oportunidade para o Brasil eventualmente arrefecer esses ânimos, né, tentar apaziguar e tal, tentar evitar, né, que esses ânimos sejam arrefecidos, tentar apaziguar, porque de fato os Estados Unidos já têm muitas frentes de batalha abertas. Essa não justificaria domesticamente algo significativo para o presidente Trump e poderia, do ponto de vista da relação bilateral, afetar outras coisas que aí sim vão cobrar um custo para ele por lá. Mas é aquela história, a racionalidade dos líderes sempre é um caso à parte, né? Então vamos acompanhando. Sem dúvida. Muito obrigada, Fernanda Manhota. Excelente trabalho para você.